Fala, Nação Logística, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo hoje aqui no nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai montar uma planilha que vai ajudar a gente a definir aí a variação que a gente está tendo entre a demanda planejada ou planejamento de vendas ou planejamento de demanda, planejamento de consumo e aquilo que efetivamente está acontecendo na prática. Então é uma planilha que vai mostrar para a gente a demanda planejada versus a demanda realizada. E por que que isso é importante? Porque quando a gente fala em supply chain, em gestão de estoque, fazer esse cálculo é de suma importância. Vamos entender o seguinte. Digamos que a gente recebeu um plano de vendas, um plano comercial lá da nossa equipe comercial, da nossa equipe de marketing, que falava que a gente vai vender em janeiro 100 unidades de um determinado produto. O que vai acontecer? A gente vai preparar a nossa empresa, vai preparar o nosso estoque, vai preparar as nossas compras para vender 100 unidades. Só que chegou no final de janeiro, depois que eu terminei o mês, eu descobri que na verdade eu só vendi 50 unidades. O que acontece aqui? Aquelas 100 unidades que inicialmente eu tinha planejado vender, e se eu só vendi 50, vai sobrar 50 unidades desse produto ainda no meu estoque. Eu desenhei minha fábrica, eu desenhei minha empresa, eu desenhei minha loja para vender 100 unidades, contratei funcionário, comprei estoque, armazenei produto para vender 100 unidades e na verdade eu vi 50. Então eu realizei apenas 50% do plano inicial. E o plano de vendas dentro de muitas empresas é um motivo de discussão. Porque se o seu plano de vendas estiver incorreto, toda a cadeia de suprimento, almoxerifado, PCP, que é o Planejamento e Controle da Produção, departamento de compras, a fábrica ou a loja vai trabalhar de maneira errônea, com um número errado. E aí vai errar 50% de 50%. O plano de vendas, ou também chamado plano de demanda, ele é o carro-chefe dentro de uma empresa. É ele que vai determinar quanto eu tenho que produzir dentro daquele mês, quanto eu tenho que estocar, quanto efetivamente eu tenho que comprar do meu fornecedor para ser produzido, quanto eu tenho que ter de produto disponível para a equipe de vendas trabalhar, para vender. Ou se é um plano de consumo, quanto efetivamente eu tenho que ter disponível para a minha produção realizar o produto. Então, o plano de vendas, o plano de demanda, ele é o carro-chefe, ele é o direcionador para a empresa trabalhar. E aí a gente tem que fazer com que essa diferença entre o planejado e realizado seja mínima. Eu não posso ter uma diferença tão gritante num plano de vendas para aquilo que eu realizei no meio. Porque senão toda a estratégia montada em cima do estoque, em cima das compras, vai estar errada. Você concorda comigo que eu planejei 100 unidades, comprei insumo, produto para ter 100 unidades e se eu realizei 50, isso vai me dizer que vai sobrar 50 unidades daquele produto lá no estoque. Então eu comprei produto que eu não precisava, eu estoquei produto que eu não precisava. Então é necessário ter assertividade quando a gente monta a demanda planejada, o plano de vendas ou plano de consumo, assim como a sua empresa chama. Essa planilha que a gente vai montar junto aqui, ela vai me ajudar a direcionar para saber se eu estou tendo assertividade ou não junto ao meu plano de vendas, ao meu plano de demanda. Aqui nessa planilha a gente vai colocar a descrição do item, o tipo de análise que a gente está fazendo, os meses, no meu caso aqui eu coloquei de janeiro a dezembro, mas os meses que efetivamente já tiveram vendas. A gente vai fazer uma soma do total já vendido e do total já realizado de planejamento. A gente vai ver uma média para saber qual é a média de venda. A gente também vai saber o máximo já atingido de vendas dentro deste período e também o mínimo já atingido de vendas dentro desse período.
toda essa planilha vai me dar o direcionamento para eu ter mais assertividade no mês seguinte, no próximo planejamento, ou até dentro da minha gestão de estoque. Se o plano está falando que eu vou vender 100, mas o realizado está batendo na casa da média de 50, logicamente eu tenho que mudar minhas compras, o meu consumo. A planilha do jeito que você está vendo ela aqui. Para quem conhece o canal já sabe que eu deixei aqui na descrição para você baixar ela e montar junto comigo, ok? A gente vai montar junto essa planilha para você ver essa divergência entre o plano e o realizado. Bom, supondo que você já baixou a planilha, a primeira coisa que a gente vai fazer, preencher aqui a descrição do produto. Eu sempre vou usar até a linha azul para descrever aqui, para colocar a descrição do mesmo produto. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar produto 1, produto 1, produto 1, produto 1. Já abaixo da linha azul, produto 2, produto 2 e assim por diante. Aqui você vai fazendo um cadastro dos produtos que compõem, produto 2, que compõem aí a sua lista do plano de vendas ou do plano de demanda. Vai fazendo dessa maneira. Aqui eu colocaria o produto 3, produto 4 e assim por diante. Aqui no tipo, primeira coisa que eu vou colocar, realizado. Segundo, planejado. Terceiro, diferença. E o quarto, percentual. O que quer dizer isso? Quanto eu realizei de um determinado mês de venda, o quanto eu realizei de planejado, qual era o planejado inicial, a diferença entre um e outro e qual que é a diferença percentual disso, ok? Nas colunas seguintes, eu tenho os meses de janeiro a dezembro. Aqui eu vou preencher para a gente fazer o teste de cálculo. Então, janeiro, vamos colocar que eu realizei 100 unidades de venda, só que meu planejado era de 150. Então, eu realizei 100 unidades, deixa eu aumentar o zoom. Só que inicialmente eu tinha planejado 150. Lá na célula C5, eu vou descobrir qual que é a diferença de um para outro. Como que eu faço isso? Símbolo de igual, lá no teclado, C3 menos C4. Ou seja, o realizado menos o planejado. O que ela está falando para mim? Ó, você vendeu 50 unidades a menos daquilo que você tinha planejado inicialmente. Você planejou 150, realizou 100, e aí faltou 50 unidades para você bater tua meta, seu planejamento. Simples o cálculo, não é? Dou um ESC. Agora lá em C6, vou dar um sinal de igual. Selecionar C3. Vou dar o sinal de igual. Abrir parênteses. Seleciona C3. Dou um símbolo de dividir. Seleciono C4. Fecho parênteses. Menos 1. Olha o que acontece. Ele vai dar aqui o símbolo de menos 33%. O que isso quer dizer? Usuário, faltou 33% para atingir o plano inicial. Faltou 33% para você atingir o seu planejado. Tá? O que eu posso fazer aqui já? Ó? Copiar essa célula C6, clico em C6 e arrasto aqui o mouse até dezembro e dou um Ctrl C, um Ctrl V. Pronto, já colei. Essa divergência aqui é porque não tem informação preenchida. Lá em C5, vou copiar também, seleciono D5, vou até dezembro e dou um colar. Agora aqui está simples. É só eu preencher as informações necessárias. Vamos lá. Vamos falar que durante o ano aqui, a meta de venda foi sempre a mesma. Então, de fevereiro a dezembro, eu vou preencher aqui tudo com 150. Pausa o vídeo, faz a mesma coisa na sua planilha. Aí eu vou colocar que fevereiro eu vendi 80, março eu vendi 150, abril eu vendi 100, maio 80, junho 50, julho 170, agosto 200, setembro 100, outubro 120, novembro 130 e dezembro 150. Eu dou de dica para você pausar agora o vídeo, preencha esses valores que eu preenchi
e a gente vai fazer uma análise rápida aqui. O que eu estou falando? No produto 1, esse foi meu histórico de venda realizada na linha 3. Esse é meu histórico de planejamento de vendas. Esse é meu histórico da diferença entre o realizado e o planejado. E esse é o histórico do percentual mês a mês. Então, em janeiro, eu quase bati a meta aí. Quase não, né? Faltou 33% para eu bater a meta do planejado. Fevereiro, 47%. Em março, ok, maravilha. 0%. Isso significa que atingimos a meta. Atingimos a meta estimada no início lá pelo planejamento. Bacana. Em abril, fiquei 33% abaixo, maio 47%, junho 67%. Em julho, superei o planejamento de venda. Vendi 13% acima do que eu planejei inicialmente. Ok? Anderson, como que eu faço para aplicar isso nas outras linhas? Simples. Só vir aqui, ó, copiar. Opa, dá licença. Volta aqui. Copio de B6, de B3 a B6, colo em B7, ok? Aqui, de C5 até N6, copio também e colo aqui em N9, ou seja, estou colando para as células correspondentes. E aqui é só eu preencher. Vamos colocar aqui um preenchimento rápido. Vamos colocar aqui de realizado no produto 2 de janeiro a dezembro foi a mesma quantidade, 80, e o planejado de janeiro a dezembro 100. Isso quer dizer que eu dei uma diferença de 20 itens para mim bater o planejamento, e aí faltou 20% para mim atingir o planejamento. Ok? Muito simples, até agora só é preenchimento. Então, pausa o vídeo, tenta fazer aí na sua casa com calma, tá bom? Agora a gente vai começar a nossa análise estatística. Vamos saber a média vendida nesses últimos tempos, o máximo que eu já vendi e o mínimo que eu já vendi. Para fazer isso, venho aqui em total, lá na célula O3, dou um sinal de igual e vou usar uma função chamada função soma, porque eu quero somar tudo que eu vendi de janeiro a dezembro. Igual, soma, abre parênteses, seleciono de dezembro a janeiro, fecho parênteses e dou um Enter. Pronto, eu sei que de janeiro a dezembro eu vendi 1.430 unidades, ok? Vou copiar essa célula O3 e vou colar na célula O4. Para isso eu uso o famoso Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V lá no meu teclado. Então eu sei que eu planejei aí durante o ano de 2022, de janeiro a dezembro, vender 1.800 unidades deste produto. E eu realizei 1.430. Agora eu quero saber a diferença de um para outro. Como que eu faço isso? Símbolo de igual lá no meu teclado na célula O5. Seleciono 1.430, que está na célula O3, menos 1.800, que está na célula O4. E dou um Enter. Pronto. Eu sei que eu tenho uma diferença entre o realizado e o planejado de 370 unidades. Eu errei 370 unidades no meu planejamento, não consegui atingir ele. Para fazer a conta do percentual, muito simples. Opa, tá chato isso aqui. Vou lá, sinal de igual na O6, abre parênteses, 1.430 que está na O3, dividido por 1.800 que está na O4. Fecho parênteses, coloco menos 1. Então, eu fiquei abaixo no total geral do ano em 21%. Faltou 21% para atingir o meu planejamento de vendas. Repara que quando eu puxo aqui do lado, ó, ele esconde aqui o que tinha aqui, ó, realizado, planejado, percentual. E quando eu desço a planilha, ele também esconde os meses. Vamos acertar isso daqui com um truque bem simples que tem no Excel. Primeiro de tudo, clica na célula C3. O que a gente vai aplicar aqui é algo chamado congelamento de painéis. Para isso, eu tenho que clicar numa célula e aí, tudo que tiver acima dessa célula ou à esquerda será congelado, ok? Repara bem, cliquei em C3, agora eu vou lá em exibir. Em exibir, clico em congelar painéis.
E agora, clico nesta primeira opção, congelar painéis. Aqui está escrito, ó, manter as linhas e as colunas visíveis enquanto se rola pelo resto da planilha com base na seleção atual. Então, o que ele está te falando, ó, com base nessa seleção que você fez, usuário, você vai poder rolar essa planilha para baixo, para cima, para a esquerda ou para a direita, e isso daqui que está na coluna A e B vai ficar travado, e o que está na linha 1 e 2 vai ficar travado, ou seja, tudo que está acima de C3 ou à esquerda de C3. Repara bem, congelar painéis, pronto. Agora, quando eu desço, a linha 1 e 2 está travada. Quando eu vou para a esquerda, a coluna A e B está travada. Isso ajuda a gente a analisar muito melhor a planilha, tá bom? Ok, agora vamos dar continuidade aos nossos cálculos estatísticos. Agora eu quero calcular, dentro desse intervalo de vendas, a média realizada nesses períodos. Para isso, eu vou usar uma função dentro do Excel chamada função média, que vai fazer a média para a gente. Para isso, eu clico em P3, sinal de igual, escrevo a função média, abro parênteses, seleciono de N3, que está o valor de dezembro, até a célula C3, que está o valor de janeiro. Fecho parênteses, simplesmente isso, dou um Enter, pronto. O que ele está me falando aqui? Usuário, a média de vendas realizadas de janeiro a dezembro é de 119 unidades. Ou seja, na média mensal, você está vendendo por mês 119 unidades. Essa é a tua média de venda. Aqui eu já começo a ter um cálculo estatístico. Eu sei que na média eu preciso ter meu estoque abastecido em 119 unidades desse produto. Porque essa é a minha média de giros lá no estoque. Essa é a minha média de saída mês a mês, pegando de janeiro a dezembro. Ok? Dou um ESC, clico em P3, dou um Ctrl C, clico em P4, dou um Ctrl V. Aqui ele fez a média do meu planejamento. Se o número se repete pelos meses, logicamente, a média continua se repetindo, dando assim 150 unidades da média, ok? Aqui eu também vou fazer um menos o outro para descobrir a diferença que eu tenho entre a média realizada e a média planejada. Então, cliquei aqui, seleciono P3 menos P4 e dou um Enter. Eu sei que na média eu erro em 31 unidades por mês, ok? Isso na média. Agora, eu quero saber qual que é o máximo que eu já vendi desse item. Porque assim eu consigo determinar também qual vai ser o meu estoque máximo para esse item. Lógico, se o máximo que saiu do meu estoque é essa quantidade, então é essa quantidade máxima que eu preciso ter no meu estoque. Para eu fazer isso, uma função muito simples também dentro do Excel. Lá em Q3, mantenho clicado, dou um sinal de igual, escrevo máximo. Opa! Abro parênteses dessa maneira, seleciono de N3, que é os valores de dezembro, e vou até C3, que é os valores de janeiro. Então, selecionei os 12 meses do ano. Fecho parênteses, repara na fórmula aqui em cima, ó, igual, máximo, abre parênteses, de C3 a N3, fecha parênteses. Agora eu dou um Enter. Olha o que ele está me falando aqui. O máximo do valor encontrado, ou seja, o valor máximo que eu encontrei dentro desse intervalo de dados que você selecionou, é o valor de 200 unidades. Aqui, ó. Olha ele aqui. Deixa eu diminuir o zoom. Tá aqui. Ou seja, o valor máximo que eu já vendi foi lá em agosto, 200 unidades. Olha como eu já consigo fazer algumas análises. Ó, minha média de venda é 119 unidades. Mas, porém, entretanto, o máximo que eu já vendi foi 200 unidades. Aqui eu já consigo desenhar a minha média de vendas. Eu já consigo desenhar o máximo que eu já vendi, o máximo que eu já atingi de um produto. Agora lá em Q3 de novo. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para você visualizar. Vou selecionar Q3, copiar, colar na Q4. Só isso. Ou seja, o máximo do planejamento que eu já tive foi de 150 unidades.
O máximo que eu já planejei dentro desses meses foi de 150 unidades. Se eu mudasse novembro aqui para 200, ia aparecer lá como máximo 200. Mas eu vou voltar aqui, tá? Agora eu quero saber a diferença entre o máximo já vendido e o máximo planejado. Simples. Clico em Q5, dou o sinal de igual, seleciono Q3 e seleciono menos Q4. E dou um Enter. Dessa mesma maneira. Pronto. Eu sei que a diferença entre o máximo que eu já vendi e o máximo do planejamento é de 50 unidades. Ou seja, eu vendi a mais 50 unidades do meu máximo já planejado. Consegue entender? Então, se está positivo, eu vendi a mais. Se está negativo, eu vendi a menos. Ok? O último, para terminar aqui, as nossas fórmulas estatísticas, é o mínimo de venda. Ou seja, qual é o mínimo que eu já atingi desse item? Qual é o menor valor, a menor quantidade que eu já vendi dentro desses meses de venda? Para isso, eu vou clicar lá em R3, dar um sinal de igual e escrever uma função no Excel chamada mínimo. Ou seja, o valor mínimo encontrado em um intervalo de dados. Vou abrir o parênteses, selecionar de N3, que é dezembro, até C3, que é janeiro. Fecho parênteses, dá uma olhada na função lá em cima, selecionei o mínimo entre C3, ou seja, janeiro, e o mínimo entre N3, ou seja, dezembro. Vou dar um Enter. Pronto. A planilha está falando o seguinte para mim, ó. O mínimo que eu encontrei dentro desse intervalo é de 50 unidades. Que aqui, ó, é junho. Ou seja, o mínimo que eu já vendi desse produto dentro desse ano foi 50 unidades lá em junho. Vou novamente copiar R3 e colar em R4. Ele está falando que o mínimo que eu já planejei foi 150 unidades. Agora lá em R5, vou dar um sinal de igual, selecionar esses 50 de R3 menos os 150 de R4. Pronto, a diferença entre o mínimo que eu já vendi e o mínimo planejado é de 100 unidades. Para a gente fazer uma análise rápida aqui, vou diminuir o zoom. Opa, diminui demais. Aumentar mais um pouco. Mais um pouquinho. Aí, tá bom assim. Vamos lá, ó. Análise rápida aqui, ó. Do produto 1, eu tenho o realizado, o planejado, a diferença e o percentual. Eu sei que no total do ano, ou no total dos meses que eu preenchi, eu vendi 1.430 unidades. O meu planejamento total foi de 1.800. Eu tive uma diferença de 370, o que me deu uma diferença percentual de 21% a menos vendido em cima do planejado. A minha média de venda para esse item é de 119 unidades. Só que eu planejei 150. Então, eu tenho que diminuir esse planejamento ou buscar mais vendas, aumentar essas vendas. Dá para aumentar essa venda? Até dá, porque o máximo que eu já atingi de vendas foi 200 unidades. Mas também eu tenho que tomar um cuidado, porque chegou um mês que o mínimo que eu vendi foi de 50 unidades. Outra análise que eu posso fazer aqui é, vou dar um zoom para voltar. Eu sei que o mínimo que eu tenho que ter no meu estoque para venda é 50 unidades. Esse é o mínimo. É o mínimo que eu já vendi em um mês. Abaixo disso, eu não tenho venda. Então, assim, pelo menos 50 unidades eu vou vender. Pelo menos 50 unidades eu vou vender. Agora, o máximo que eu já vendi foi 200. Então, eu não preciso ter 250, 300 unidades no estoque. Porque o máximo que eu já atingi de vendas, o pico de vendas, o pico de demanda para esse item, foi de 200 unidades. Só nesse plano de vendas aqui desse produto 1, eu já sei que ele está furado. Ele está furado, eu tenho que mudar ele imediatamente. Ou eu aumento minha venda ou eu mudo esse plano de vendas que eu não vou atingir. De repente eu estou comprando estoque à toa, estou estocando o produto, estou aumentando minhas compras, meu pagamento para o fornecedor à toa, porque não estou vendendo.
Ou eu mudo o plano de vendas, ou eu aumento minha venda. Ponto. E eu sei também qual que é o máximo que eu já atingi de vendas, ou seja, qual que é o máximo que eu tenho que ter de estoque, qual que é o mínimo que eu atingi, qual que é o mínimo necessário que eu tenho para rodar esse mês aqui. Além disso, eu tenho um plano de vendas e as diferenças percentuais. De novo, é só copiar as funções e colar para o restante aqui, ó, da maneira que eu estou fazendo. Ó. Dependendo da quantidade de itens que você tiver, vai copiando e colando. E aí você vai preenchendo com os itens que compõem a sua lista de plano de vendas ou plano de demanda. Pessoal, não vou estender mais a aula, dava para montar alguns dashboards, outras análises aqui, mas vai ficar muito extensa, tá bom? Tem alguma dúvida, alguma dificuldade, deixa aqui nos comentários que a gente vai te ajudar a montar a planilha, vai te ajudar aí na sua análise, tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradeço cada um de vocês. Antes que eu esqueça, recado rápido. Clica aqui no link que está aqui que eu tenho uma surpresinha para você. Eu não vou nem falar no vídeo o que é, mas clica aqui, que é uma surpresa para você, gestor de estoque, do departamento de compras, do almoxarifado, de centro de distribuição, da logística. Eu tenho certeza que isso daqui vai mudar o seu conceito sobre gestão de estoque e vai te fazer ter sucesso dentro do gerenciamento de estoque, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Agradeço cada um de vocês. Deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo.